Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. No capítulo 5, a partir do verso 17. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 17. A todos os irmãos que estão em casa e me assistem, que o Senhor vos abençoe também. Diz assim a palavra de Deus: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Mandaram prender os apóstolos e lançaram na prisão pública. De noite, porém, um anjo do Senhor abriu as portas e levou-os para fora e disse: Ide e apresentai-vos no templo, contai ao povo a mensagem completa desta vida. E ouvindo isso, entraram pela manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocavam o sinédrio e todos os líderes religiosos e os dos filhos de Israel, e enviaram guardas à prisão para que de lá o trouxesse. Tendo, porém, ido à prisão, os guardas não os achavam, e voltando, anunciaram: Achamos realmente a prisão trancada com toda a segurança, os guardas estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém encontramos dentro. Então o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que teria acontecido. Então chegou alguém e disse: Vede, os homens que colocastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. E ouvindo isso, o capitão com os guardas os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, apresentaram-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: Não vos demos ordens expressas e que não ensineis neste nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis nos culpar pelo sangue deste homem? Responderam Pedro e os apóstolos: Importa obedecer a Deus, mais a Deus do que aos homens. Amém? O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, surpreendendo-vos, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas destas palavras, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que o obedecem. Ouvindo isso, enfureceram e queriam matá-los. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, o texto que nós lemos aqui faz parte dos primeiros acontecimentos da igreja, do início da igreja cristã em Jerusalém. Nós sabemos que o livro de Atos, ele é, na realidade, o início dos registros da história da igreja no mundo. E é o único livro em toda a Bíblia Sagrada que não há um fechamento, não há uma conclusão, não há um encerramento do texto do livro de Atos. Atos capítulo 28 termina de maneira aberta, dando-se a entender que a história iniciada pela igreja primitiva, pela vida dos apóstolos, pelo apóstolo Paulo,
esta história ainda continuaria sendo contada, escrita, através da vida de cada crente, através da vida de cada cristão, de cada homem ou mulher de fé. E é assim que tem sido ao longo de todos esses séculos. A igreja está sobre a terra, continuando a escrever os atos do Espírito Santo, os atos da igreja. Então, nós somos a continuidade. Nós estamos escrevendo, através da nossa vida de fé, os outros capítulos deste livro, o livro de Atos. Mas nós queremos, nesta manhã, falar especificamente de como o Satanás sempre trabalha para impedir o crescimento, o avanço da obra de Deus. O inimigo sempre vai usar alguém, o inimigo sempre vai se levantar para impedir o avanço da obra de Deus. Nós sabemos que em alguns lugares no mundo hoje, há pessoas que estão presas, elas estão manietadas, presas, elas estão atrás das grades, elas não cometeram nenhum crime, elas não mataram e não roubaram, elas estão presas simplesmente pelo fato delas serem pessoas que entregaram a sua vida a Jesus de Nazaré. E isto, irmãos, não são poucas pessoas. Existem milhares e milhares e milhares de cristãos presos ao redor deste mundo. Em muitas nações estão presos simplesmente por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Isto é o inimigo trabalhando para impedir que a obra de Deus avance. Nós sabemos que no último ano, o ano de 2020, cresceu cerca de 30% em todo o mundo. Cresceu, avançou, aumentou a perseguição contra os cristãos. Há lugares no mundo que existem cadeias lotadas de cristãos. Por quê, pastor? Porque há regimes políticos, há países que trabalham, geralmente países de ideologia marxista, ou seja, comunista, que são inimigos ferrenhos da pregação do Evangelho, né? E eles trabalham para impedir que a obra de Deus avance. Então, a China, ela tem muitos campos de concentração, onde estão ali trabalhando forçadamente pessoas que são cristãs, né? Olha, tem pais de família que estão presos. Nós sabemos que na Coreia do Norte, o país que mais, junto à China, mais persegue os cristãos, a Coreia do Norte, isso também prende, né? A perseguição muitas vezes não é só através de prisão, mas a perseguição também se dá como através da retirada dos direitos. Então, por exemplo, quando a pessoa converte, ela perde os seus direitos civis, ela perde o direito, não só a liberdade, mas às vezes perde o direito da propriedade, então ela perde a sua casa, ela não tem mais como morar, então ela perde o emprego só porque ela é cristã, né? Ou se ela possui uma Bíblia, então ela perde alguns dos seus direitos. Isso tudo existe no mundo para inibir, para impedir o crescimento e o avanço do Evangelho. E quanto mais, irmãos, se aproxima a volta de Jesus, esta perseguição tende a aumentar. Tende a aumentar. Saiba de uma coisa, irmãos, comunista não gosta de crente, comunista não gosta de cristão. Não existe compatibilidade entre essas duas coisas. Vida com Deus, fé cristã, com ideologia comunista, socialista. Irmão, é uma balela quando ouvimos alguns
filhos de crente que foram doutrinados nas suas faculdades para acreditar que vale a pena ter um país comunista. O comunismo destrói a fé cristã. Você sabe qual a maior barreira para o comunismo não dominar o Ocidente até hoje? A maior barreira se chama cristianismo. Porque os cristãos são tradicionais, cristãos são a favor da democracia, cristãos são a favor dos direitos civis, da liberdade individual, do direito à propriedade. Então, o que eu quero dizer a você, que hoje a perseguição é grande. É grande, pastor, mas isso, nós não estamos sentindo isso, por enquanto. A igreja precisa entender que nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui neste mundo. E esses últimos minutos, Satanás e o inferno fará de tudo para impedir a igreja de se levantar e anunciar o evangelho. O diabo fará de tudo para enfraquecer a fé dos cristãos. O inimigo fará de tudo para inibir os cristãos de pregar. E isso acontece de todas as maneiras, colocando no coração dos cristãos e até de líderes religiosos ideias que não estão de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então existem pessoas hoje que acreditam que não vale a pena, por exemplo, pregar o evangelho. Não, quem converteu, converteu. Não, já está marcado quem vai para o céu, não precisa nem pregar mais, que é outra doutrina terrível que existe aí. Não, já está marcado, quem vai para o céu já está marcado. Olha, irmãos, eu quero dizer a você que nós precisamos trabalhar enquanto é tempo. Jesus está voltando e nós precisamos arrebanhar aqueles que ainda não foram arrebanhados, alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, anunciar àqueles que ainda não ouviram falar do evangelho de Jesus. Se faz necessário falar do amor de Deus nos dias de hoje. Se faz necessário firmar-se cada vez mais na fé. Irmão, você sabe o grande perigo nesses últimos dias? É que a fé está sendo secularizada. Através de ideias de que, por exemplo, não tem nada a ver isso aí. Isso aí não é pecado mais. Olha, Deus não vai te punir por causa disso ou por causa daquilo. Olha, aquilo que era pecado já não é mais. Todas essas são ideias que muitas vezes estão sendo espalhadas no meio dos cristãos para que enfraqueça a fé cristã. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus passa o mundo e a sua concupiscência, mas aquele que faz a palavra de Deus não passa. A Bíblia diz que a palavra de Deus não muda, que o Senhor nosso Deus não muda. Aquilo que era pecado antes é pecado hoje e continuará sendo pecado. Nós precisamos entender que a igreja que vai subir é a igreja que tem azeite na lâmpada. É a igreja que diz não para o pecado. É a igreja que tem intimidade com Deus. Esta é a igreja que vai subir. A pergunta, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, lá no começo, o diabo prendia os cristãos para impedir, mas hoje o inimigo não vai fazer nada? Vai, e ele está fazendo. Quantas pessoas desistiram de servir a Deus? Quantas pessoas já não creem por causa dessa questão de pandemia, já perderam a fé? Irmão, perceba uma coisa, este vírus não tem matado somente, tirado a vida de pessoas, mas ele tem destruído a fé de outras pessoas. Aqui na nossa igreja eu conheço cristãos que antes da pandemia eram um tipo de cristão. Hoje com a pandemia já não crê, não. Já não crê, já não valoriza o evangelho, já não valoriza vir à casa do Senhor. Eu sei que tem a questão do isolamento para os grupos de risco,
Mas eu quero dizer, irmão, que nós precisamos nos firmar cada vez mais no Senhor. Não estamos na hora de tirar férias do Evangelho. Não estamos na hora de dar um tempo de Jesus. Estamos na hora, sim, irmãos, de firmar passo na presença de Deus. Estamos na hora, sim, de dobrar o nosso tempo de oração, de tirar tempo para jejuar, de tirar tempo para ler a palavra. Este é o tempo da igreja se firmar, porque Jesus cedo vem. Ele não demora. Jesus está voltando, igreja. Quantos de nós temos visto pessoas abandonarem as fileiras do Evangelho? Pessoas que outrora pulavam, dançavam, cantavam, erguiam as mãos, glorificavam a Deus, até mesmo testemunhavam e pregavam aos outros a respeito de Jesus. Hoje não tem mais este propósito. Irmãos, o diabo não só tem prendido pessoas, mas o diabo tem principalmente enganado pessoas. A cada dia tem aparecido uma filosofia nova de vida. Tem pessoas que acreditam na filosofia de vida de um pensador bonito, de um pensador grego, uma doutrina nova. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus não é um dos caminhos. Jesus não disse assim, olha, tem vários caminhos, eu sou um deles. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou uma das verdades. Jesus não disse, olha, tem muitas verdades por aí, mas olha, eu sou uma delas. Não, Jesus disse no singular, eu sou a verdade. Jesus não disse, eu sou uma opção de vida. Não, eu sou a vida. E Jesus disse, olha, ninguém vai ao Pai. Jesus disse, olha, não tem outro caminho que conduza ao Pai, se não for por mim. Jesus está dizendo, eu sou a única alternativa do homem. Eu sou a única escolha que a humanidade tem para ter comunhão com o Pai. Então, meus amados irmãos, hoje o diabo tem oferecido outras opções. Aí nós vemos crentes que fazem coisas que a Bíblia abomina. E ainda dizem, eu vou para o céu. Vivem uma vida de apostasia, adorando outros deuses. Porque tem crente idólatra. E eu provo para você, tem crente que quando, se, por exemplo, a Fernanda Brum chegar aqui, a perna fica bamba. Se o Fernandinho vier aqui hoje, olha, fica bambo, gago, começa a tremer de emoção. É verdade. Tem cristão que ele fica extasiado, ele perde o controle quando vê um desses gastos gospel, da música gospel. Mas quando alguém diz assim, Jesus está aqui neste lugar, vamos adorá-lo, aquela pessoa não está nem aí, ela cruza os braços, cruza as pernas, ela masca chiclete, ela vai para o WhatsApp, ela não está nem aí para a presença de Jesus. Sabe, na prática, tem muitas vezes que nós valorizamos mais a presença de um homem que é pecador, que é falho, limitado e não tem salvação, do que a presença do nosso Senhor. Irmãos, o que eu quero dizer a você é que o diabo tem prendido alguns, tem enganado outros e enfraquecido a fé de outros. No texto que nós lemos aqui, a Bíblia Sagrada diz que o Evangelho estava explodindo em Jerusalém, o Evangelho estava crescendo em Jerusalém. Este texto, esses acontecimentos que nós lemos, aconteceram nos primeiros anos após a ascensão de Jesus aos céus. É nos primeiros anos da igreja em Jerusalém. A igreja não tinha televisão, a igreja não tinha rádio, a igreja não tinha panfleto,
panfletos. A igreja, ela só tinha uma vida cheia do Espírito Santo. E por causa dessa vida cheia do Espírito Santo, aquela igreja pequenininha, aqueles 120 pequenininhos, eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que daqui a pouco eram 3.000, daqui a pouco eram 5.000, daqui a pouco toda Jerusalém já falava daquele grupo cheio do Espírito Santo, que eram os nazarenos. O que eu quero dizer a você, meu irmão querido, que quando o diabo ficou observando o crescimento, a primeira coisa é que ele usou as artimanhas para impedir o crescimento da igreja, o avanço. O que eles usou? O primeiro grupo, o grupo dos religiosos. Sempre vai haver um religioso trabalhando para impedir que o evangelho avance. Olha o que o texto diz, verso 17: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus. Irmãos, religioso é aquele tipo que tem tudo de crente, parece crente, tem cheiro de crente, fala igual crente, veste igual crente, mas no fundo não é crente. Já viu aquela história de Jesus falando do joio e do trigo? Parece com trigo, parece, tem jeito, é plantado, nasce do lado do trigo, mas não é trigo. O que nós precisamos entender é que este grupo religioso, ele não só tentou impedir o evangelho de caminhar, mas quando Jesus, antes da morte de Jesus, eles impediram Jesus de fazer a obra. Quem está lendo o evangelho de Marcos aí, diga amém. O grupo que mais pegava no pé de Jesus era um grupo religioso. Na realidade, era um grupo político-religioso, porque haviam vários partidos políticos religiosos. Ou seja, eram grupos que tinham um cunho político, mas eram grupos religiosos. Quando aquele grupo percebeu que um rabi, um mestre, começou a ser conhecido em Jerusalém, esse era Jesus, eles logo tentaram matar Jesus. Eles planejam matar Jesus. Que grupo é este? Fariseus, saduceus, o sumo sacerdote e o seu grupo, o clero da época, os herodianos. Eram grupos que estavam trabalhando sempre para impedir Jesus. Jesus, ele morre, ao terceiro dia ressuscita e é levado aos céus. Os anos passam, a igreja está crescendo. Olha de novo aqui, um grupo religioso agora tentando impedir o crescimento do evangelho. Os saduceus se encheram de inveja. Uma das principais características do invejoso é a inveja. Porque o invejoso, ele quer ter a experiência com o Espírito Santo que o cristão verdadeiro tem. Ele quer ter a intimidade que o cristão verdadeiro tem e ele não tem. Ele só segue um conjunto de normas, de doutrinas, de costumes, mas ele não sabe o que é sentir a presença de Deus. Hoje o tempo passou e hoje ainda há religiosos que impedem o crescimento. Deus traz uma visão para que a igreja possa se organizar e avançar e alcançar mais pessoas, e logo eles já ficam contra aquela visão. E já caçam uma maneira de queimar o filme daquele propósito. Já caçam uma maneira de queimar o filme daquele projeto que Deus trouxe. Quantos projetos são prejudicados na casa de Deus, porque sempre tem aquele grupinho da igreja que ele sempre é do contra. Ó, tá vendo o que o pastor falou? Aqui não vai funcionar não, viu, irmão? Não vai perder tempo com aquilo, não. Irmão, você vai encontrar hoje gente que vai até dizer que não vale a pena nem orar, que não vale a pena nem jejuar. Irmão amado, são grupos de religiosos que estão dentro da igreja para impedir o evangelho de crescer. Esse grupo religioso trabalhou, e este grupo, dado a mão com o poder político, eles trabalharam para impedir o evangelho de caminhar. O que eles fizeram? Eles foram lá
e mandaram prender os apóstolos e levaram eles para a prisão. A Bíblia diz, verso 18, mandaram prender os apóstolos e lançaram eles na prisão pública. Irmãos, hoje isso não está difícil acontecer não, viu? E eu vou te falar uma coisa, se nós não colocamos o joelho no chão, os próximos anos no Brasil vai ser de perseguição muito forte contra o Evangelho. Porque o establishment, que está colocado no Brasil, está irado com os evangélicos. E eu vou dizer a você, se nós não orarmos, muita coisa triste para o Evangelho vai acontecer no Brasil. Então, meus amados, aqui na Bíblia nós estamos vendo os apóstolos serem presos politicamente para impedir eles de pregar o Evangelho. Ah, pastor, graças a Deus nós não nascemos naquela época. Nós não estamos longe de acontecer isso no nosso país, viu? Eu quero que você entenda que o diabo sempre vai usar dessas artimanhas. Terceira maneira que nós encontramos na Bíblia que o diabo usa para impedir o crescimento do Evangelho, o avanço do Evangelho, é usando leis. E quando fala de leis na igreja, as pessoas ficam assim, pastor, já vai falar de política. Irmão, a Bíblia está cheia de lei, de Gênesis a Apocalipse. E é o sistema político que vai ser usado para impedir o Evangelho de avançar. O Brasil é a maior nação evangélica do hemisfério sul. E isso é um problema para a galera aí. Tem que derrubar esse pessoal. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que muitos sonham com o dia de que o Evangelho seja não totalmente eliminado, mas inibido a sua pregação. E nós, irmãos, cristãos, estamos deitados em berço esplêndido. Está na hora da igreja se levantar e orar. Está na hora da igreja se levantar e entender que o inimigo não tirou férias. Ele está trabalhando dioturnamente para impedir o Evangelho de avançar. Paulo já dorme no Senhor. Pedro já dorme no Senhor, os apóstolos já dormem no Senhor, Billy Graham já dorme no Senhor, a Aimee Semple McPherson, a nossa fundadora, já dorme no Senhor. Sabe o que significa isso? Significa que agora, irmãos, é a gente que tem que trabalhar, que tem que pôr o joelho no chão, que tem que amar Jesus. É a nossa vez. Eles fizeram a parte deles, agora é nós. Quem lembra das Olimpíadas? Tem lá a corrida de revezamento. Amém? Corrida de bastão. Quem já viu? Amém? Tem lá a corrida. E então a galera sai correndo. E a tal ponto, chega um certo ponto, alguém passa o bastão e o outro corre. E de repente lá na frente ele passa o bastão. A outra geração passou o bastão para a nossa geração. A tocha do avivamento foi passada para a nossa geração. É a nossa vez de correr. É a nossa vez de manter o fogo aceso. É a nossa vez de levantar o estandarte do Evangelho sobre a nação brasileira e declarar: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Este é o nosso tempo. Este é nosso momento. Ah, pastor, e agora como é que vai ser? O senhor está dizendo aí que a coisa... Irmãos, mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz no verso 19, olha o que diz o verso 19. Mas de noite, porém um anjo do Senhor, diga, um anjo do Senhor, abriu as portas da prisão e levou-os para fora. Irmãos, olha para mim. Pode o inferno se levantar. Pode ideologias
se levantarem contra o Evangelho, podem leis serem colocadas contra o Evangelho, mas nada vai parar o crescimento da obra de Deus. Nada vai impedir o avanço do Evangelho. Nada vai impedir que o perdido ouça falar do Salvador do mundo. Nada vai impedir que o mundo ouça falar do amor de Deus. Sempre o céu estará a nosso favor. Vou repetir: o céu sempre estará ao nosso favor. Olha o que o texto diz, no verso 18: mandaram prender, e prenderam. Mas de noite, no meio da noite, aparece um anjo. O anjo não bate a carteirada na frente da cadeia, pedindo, por favor, deixa eu entrar e tirar os homens. O anjo já aparece dentro da cela. Olha, o anjo aparece dentro da cela, e olha o que o texto diz: porém um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e levou-os para fora, e disse: apresentai-vos no templo, e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. Tchá! O diabo sempre quebra a cara, porque Deus é Deus. Colocou soldados, colocou fortemente armados soldados para impedir aqueles antigos pescadores de peixe, agora então pescadores de homens que estavam ali presos. Eles estão guardando a porta da cadeia. Irmãos, quando prendiam os apóstolos, eram colocados quatro guarnições de 4 soldados. Eram 16 homens na porta da cadeia para impedir que pescadores pudessem fugir. Até parecia que aqueles apóstolos eram de alta periculosidade, né? Irmãos, colocavam aqueles homens para prender, mas eles não contavam que o céu está ao nosso favor. A Bíblia diz que o anjo vem, o anjo abre a porta. E eu acho que, olha que coisa interessante. Verso 23, verso 22 diz: tendo, porém, ido à prisão, os guardas não os acharam, e voltando anunciaram: achamos realmente a prisão trancada. A prisão estava com toda a segurança, os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém encontramos dentro. Que mistério é esse, irmão? Olha, os homens estão lá armados, prontos. Ninguém passa, ninguém tira esses homens daqui. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai lá e cega aqueles homens, e abre a prisão, e chama os apóstolos. Eles saem, e ninguém toca na vida deles. Eles saem tranquilamente. E a Bíblia diz que no outro dia de manhã, tem soldado guardando a prisão, mas não sabia que a cela já estava vazia. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus. O inferno trabalha para impedir, mas Deus se levanta em favor da igreja e sempre dará vitória para o Evangelho. Amados irmãos, o que eu quero que você guarde nesta manhã é que os tempos passaram, mas a estratégia do inferno não mudou. Ele quer impedir o crescimento do Evangelho. Ele quer deter o crescimento do Evangelho. Mas como a igreja pode vencer nos dias de hoje? Primeira coisa, a Bíblia diz que quando o sumo sacerdote, os saduceus, os religiosos, ficaram sabendo que os apóstolos não estavam na prisão, primeira coisa, eles ficaram malucos. Puxa vida, está tudo trancado, como é que saíram? De repente alguém chega e diz: olha, sabe os homens que vocês prenderam? Eles estão lá no templo e eles estão ensinando o povo. Então os sacerdotes, imaginando aqueles sacerdotes boquiabertos, correndo até o templo. E quando chegam lá, vêm os apóstolos ensinando o povo.
como a mensagem do anjo ordenou a eles. Ensine a mensagem, anuncie a mensagem completa dessa nova vida. Então, eles estão ali ensinando. Irmãos amados, a Bíblia diz que eles são presos, são, aliás, convidados, porque o religioso, ele é dissimulado. O religioso, ele é dissimulado. Ele é medroso, covarde. Então, eles não foram violentos com os apóstolos. Eles convidaram os apóstolos, né? Talvez foi a primeira condução coercitiva que teve, né? Olha, convidaram eles, livre e espontânea pressão, para ir, né, até o palácio lá. Aí chegaram lá. Os apóstolos não forçaram a barra porque estavam com medo do que o povo ia fazer com eles. Os apóstolos não, os religiosos. Quando chegaram lá, os religiosos começam a interrogar eles. Olha, nós não ordenamos vocês para não ensinar e não falar a respeito deste nome. Eu falei com vocês para vocês não falarem disso. Para não ensinar em nome de Jesus, para não ensinar a doutrina desse Nazareno. Aí, irmãos, vem uma chave que serviu para a igreja lá e serve para a igreja nos dias de hoje. A resposta dos apóstolos foi simples e direta. Olha o que os apóstolos respondem para aqueles homens. Respondeu Pedro, verso 29, respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Como é que a igreja resiste a esse tipo de enfrentamento nos dias de hoje? É com a determinação de saber, eu estou no centro da vontade de Deus. Não importa o que vai acontecer comigo, mas eu vou obedecer a Deus e não aos homens. Parece, irmãos, que essa realidade está longe de nós, mas não está não. Muito em breve, que Deus tenha misericórdia de nós, nós vamos ter que nos ver numa situação de dizer, mesmo que chorando, não, mas eu vou obedecer a Deus e não vou obedecer a esses homens. Amados irmãos, a igreja precisa ter a decisão de se manter firme nos princípios do Evangelho, de dizer não para a nova estratégia do diabo e de dizer sim para Deus. Deus, eu estou fechado com o Senhor. Eu sou cristão e ponto final. Amado irmão, nós precisamos de ter essa mesma decisão. Os apóstolos sabiam que o que eles estavam falando significava que eles iriam morrer. Como de fato, um a um, o tempo foi passando, um a um foi morto. E não foi morto de qualquer jeito, não. Uns foram de cabeça para baixo, outros foram decapitados, outros foram esquartejados, lançados no azeite quente, outros foram lançados a feras, outros, irmãos, foram torturados até a morte. Enfim, todos morreram de mortes violentas, exceto João, evangelista. O que eu quero dizer a você uma coisa: eles sabiam que obedecer a Deus e não obedecer àquele regime significava para eles a morte, mas eles disseram não, nós vamos obedecer a Deus. Quando a gente começa a ler alguns relatos dos crentes da Cortina de Ferro, a Cortina de Ferro é a antiga União Soviética, tem muitos relatos cristãos, livros famosos como O Testemunho do Soldado Ivan, O Contrabandista de Deus, livros assim. A gente vê como é rica a história do Evangelho, de cristãos que disseram, olha, ainda que eu morra, mas eu decido obedecer Jesus. E foram mortos. Ainda agora, nesses dias, tem gente fazendo uma dura escolha. Eu preciso de Jesus. Então você vai morrer. Irmãos amados, se enfrenta o inferno estando em obediência ao Senhor. Até onde nós estamos dispostos a servir a Deus?
Qualquer coisa faz muitos cristãos abandonarem o caminho do Senhor. Tem cristão, irmão, que por qualquer coisa ele abandona o evangelho. Ele vai para o mundo tomar cerveja, vai para o mundo cheirar, ele vai para o mundo aprontar. Qualquer coisa tira a pessoa da presença de Deus. Sabe o que significa? Que nunca teve firme. Porque se estivesse firme, não é qualquer coisa que tira a gente não, irmão. Porque se você ler o início do livro de Atos, você vai ver que a igreja era perseguida. E a igreja saía pelo caminho fugindo. Eles iam fugindo para não morrer. Eles iam fugindo. Mas se no meio do caminho eles encontrassem alguém que não conhecesse a Jesus, eles paravam de correr e falava a respeito de Jesus. Olha, o Salvador do mundo é Jesus de Nazaré. Olha, ele foi morto em Jerusalém, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele subiu e nós o vimos. E ele, para onde foi, ele também vai voltar para nos buscar. Eles esqueciam até mesmo de salvar as suas próprias vidas, mas para salvar a vida daquele perdido no meio do caminho, eles ganhavam vidas enquanto estavam fugindo. Sabe o que significa isso? Determinação de pregar o evangelho, ainda que custe a própria vida. A Bíblia diz que aquele que ganhar o mundo, né? Aquele que perder a sua própria vida por amor do Senhor, ainda achá-la. Significa que muitas vezes nós vamos abrir mão de coisas. Sabe que tem gente que fica assim, ou você é tão jovem, e está com esse negócio de crente, está perdendo sua melhor época da vida. Eu me lembro de gente falando comigo, você está perdendo seu tempo com esse negócio de igreja. Olha, você é um bobo. Você vai sofrer muito na vida, um falou comigo. Falei, por quê? Você vai sofrer porque você é um bobo, você está acreditando nisso aí. Irmão amado, ame Jesus. Não deixa nada de esvaziar a sua fé no Senhor. E que quando você for colocado diante de uma decisão, ou Jesus ou o mundo, não tenha dúvidas. Erga em bom tom a sua voz e diga, eu sou de Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Eu sirvo a Ele e não abro mão disso. Amados irmãos, eu termino essa palavra dizendo a você que nós precisamos nos posicionar. É hora de uma igreja que ora se levantar. Uma igreja que clama se levantar. Uma igreja que jejua se levantar. Porque é esta igreja que vai enfrentar problemas e vai sair vitorioso. É esta igreja que vai enfrentar lutas e vai sair vitorioso. Até que ponto nós estamos dispostos, irmãos, a enfrentar a oposição, as barreiras que se levantam? Pode ser através de um vírus, pode ser através de uma lei, pode ser através de qualquer outra situação, mas aquilo que se levantar contra nós, nós precisamos estar firmes em Jesus e não abrir mão de Jesus. E olha que abrir mão estar ao lado de Jesus significa, às vezes, perder alguma coisa. Que seja assim, que perca, mas que você seja salvo. Que você possa entrar na eternidade. Amém, meu irmão? Estou aqui me lembrando de um árabe, né, que era sangue real, né? Sua família era de linhagem lá real, de uma linhagem, né, familiar lá real, e a família é obviamente rica, muito rica, só que ele veio estudar no Ocidente, se não estou enganado, na Europa, e lá ele ouviu falar do amor de Deus, e esse jovem entregou a vida para Jesus. Ele era herdeiro de uma grande fortuna. Quando ele voltou para a terra dele formado, mas com Jesus no coração, ele chegou lá e quando ele contou para os pais deles viram ele orando a Jesus. Os pais assustaram com aquilo, né? E falou, mas o que é isso? Aí ele contou
que ele, e com lágrimas, ele contou: eu conheci Jesus. Jesus é maravilhoso. E ele salvou a minha alma. E ele falou aos pais: Jesus pode salvar a nós também, a vocês também. Os pais, então, não aceitaram. E disseram para ele escolher: ou ele fica com Jesus, sem a fortuna, sem o nome importante da família, ou ele abandona Jesus e recupera toda a sua fortuna. Ou seja, para ele ter toda a herança dos seus pais, ele tinha que deixar Jesus, deixar o Evangelho. Aquele jovem chorou muito. Ele orou. Ele pediu a Deus que mudasse o coração dos pais. Mas o coração dos pais não mudou. Então ele reuniu seus pais e, chorando, ele disse que amava muito os pais, mas que ele ficaria sem a herança, mas que não abria mão de Jesus. É esse tipo de determinação que nós precisamos ter de servir a Deus, irmãos. Jovem, esse tipo de determinação que nós precisamos ter. Ou nós somos de Jesus, ou nós não somos. Sabe aquele negócio de eu sou crente só lá na igreja, não tem irmão por aqui e vive uma vida errada? Sabe aquele negócio, irmão, da gente não levar muito a sério o Evangelho? Converte, mas não toma posição, não vai adiante. Você não sabe se a pessoa é de Jesus ou se ela ainda está no mundo, porque ela nunca se define. Nós precisamos nos definir. Como o exemplo desse jovem que disse: não, pais, eu continuo amando vocês, mas eu perco a fortuna, eu perco o nome da família, mas eu não posso perder Jesus. Nós precisamos tomar essa decisão. Podem tirar o seu emprego, podem tirar os seus direitos, pode tirar muita coisa, mas não pode tirar Jesus da sua vida. Nunca, nunca permita tirar Jesus. Amém? Tem uma canção antiga que diz: pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Irmão, pode te tirar tudo, pode te tirar até dinheiro, mas eles não podem tirar de você Jesus, a menos que você abra mão de Jesus. Seja um crente meia boca, não. Seja um crente sério. Não seja um crente de vez em quando, crente turista, aquele crente flexa. Não, eu sou flexa, é álcool e gasolina que vai rolando. Não, irmão, ou é crente ou não é crente. Nós precisamos tomar essas posições. Sabe, irmãos, nós somos crentes e quem é crente tem que assumir o Evangelho por completo, não é pela metade. Não, isso aqui eu já converti nisso aqui, mas isso aqui não. Ô, irmão, a Bíblia, ela é um conjunto. É algo que a gente recebe integralmente na nossa vida. Não, essa parte, eu sou de Jesus, mas não consagro dízimo, consagro oferta. O outro consagra oferta, mas bebe e fuma. E é de Jesus. Aí, que coisa é essa? Aí não namora e transa, e vai para um motel, que coisa é essa? Irmão, uma das estratégias do inferno é enfraquecer a fé cristã. E essa posição de relaxamento enfraquece a fé. Nós precisamos ser cristãos firmes. Sabe, irmão, você lembra aquela época, quando alguém chegava para um crente e falava assim, não sabia que ele era crente, falava assim: você é diferente, tem um brilho diferente no seu rosto. Quem lembra disso? Quanto tempo faz que você não ouve isso? As pessoas, elas chegam, acham que a pessoa é crente e não é crente. Ô, irmão, nós temos de Jesus, ser de Jesus. Nós precisamos ser de Jesus. Olha, irmão, a igreja ficou moderna, a igreja tem recursos, a igreja evangélica hoje tem dinheiro, mas a igreja precisa de Jesus, é o que ela precisa.
Porque essa igreja que nós lemos de Atos aqui, não tinha dinheiro, não tinha nem templo para eles. Eles reuniam nas casas, mas eles tinham Jesus, tinham uma vida cheia do Espírito Santo, tinha determinação, ainda que eles nos matem, mas nós somos de Jesus. Ainda que eles digam, vocês não podem, nós vamos dizer, é mais importante para nós obedecer a Deus do que aos homens. É essa determinação que a igreja precisa nos dias de hoje. Irmão, você não pode servir a Deus, deixar de servir a Deus porque o pastor não ligou para você. Isso não é, você nunca foi crente. Porque você deixou de vir na igreja, porque o pastor falou algo que você não gostou. Se você deixou porque o pastor falou algo que você não gostou, deixou de ir na igreja por causa disso, você ainda não é crente. Se você, porque alguém te maltratou, ou não te cumprimentou, ou não te viu, ou falou alguma coisa, eu não vou mais na igreja, irmão, então você ainda não experimentou quem é Jesus. Porque os crentes antigamente, as pessoas batiam na cara dele, e ele continuava sendo crente. Ele chegava no serviço, o outro chamava ele de crente safado. O diabo usava a boca daquela pessoa. Falava, lá vai o crente, olha lá vai o crente da bunda crente. E o cara saía, largava Jesus? Não, ele continuava mais crente ainda. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, é que chegou a hora de nós termos uma determinação que a igreja cristã nos primeiros anos tinha. Qual é? Ainda que me ameacem, ainda que me prendam, eu sou de Jesus. Ah, mas você vai perder. Não, eu sou de Jesus. Ah, mas você podia abrir mão disso ou daqui para ficar numa boa. Não, eu sou de Jesus. Nós precisamos dessa determinação nos dias de hoje. E termina a palavra dizendo a você uma coisa. Quando eles chegaram para Pedro e para os apóstolos, nós não falamos para vocês calar a boca, parar de ensinar esse negócio aí. Eles, além de dizer, nós obedecemos a Deus e não aos homens, eles dizem assim, eles já engatam um evangelismo em cima daqueles homens. Olha o que ele diz, verso 30. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Pedro certamente esticou o dedo para aquele grupo e disse, quem matou o meu Senhor foi vocês. Vós matastes ele. Porque quem matou Jesus não foi o Império Romano, foi a classe religiosa da época. Quem é que prendeu Jesus na madrugada? E deu uma surra em Jesus e levou ele e colocou ele lá naquela cisterna. Depois deu uma surra, depois julgou ele na calada da noite. Como acontece hoje os esquemas que são feitos na calada da noite para o povo não saber. O que fizeram com Jesus? Isso não foi Império Romano, irmão. Porque o representante da Judéia lavou as suas mãos. Quem matou Jesus foi os religiosos. E Pedro está pondo o dedo na cara deles, dizendo, olha, vocês mataram ele. Olha o que Pedro fala. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, aquele a quem vós matastes, suspendendo ele no madeiro. E Pedro continua, Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos, Pedro bate no peito e diz, nós somos testemunhas dessas palavras e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Sabe o que os homens puderam fazer com Pedro? Só ranger os dentes, ficaram irados com Pedro. Esta é a igreja dos últimos dias. Esta é a igreja que é a geração que vai ver Jesus voltar. A geração que não dobra para o inimigo e faz o inimigo ranger os dentes de raiva. Olha, eu queria acabar com você, mas eles não podem. Então Pedro e os apóstolos diz, olha, nós estamos aqui para obedecer àquele a quem Deus ressuscitou, Jesus. Lembra deles? Aqueles que vocês mataram, levantando eles no madeiro. Nós estamos aqui, nós somos testemunhas dele.
Olha, Deus elevou esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou e o elevou. Hoje ele é príncipe e salvador de Israel. Sabe o que a igreja, que os apóstolos estavam dizendo? Vocês não podem fazer nada contra esta verdade, porque não há nada que possa apagar o testemunho de Jesus na cruz. Esta é a determinação que a igreja dos dias de hoje precisa ter. Feche os seus olhos. Querido e bondoso Senhor, oramos e pregamos aqui, Senhor, trazendo a realidade, ó Deus, da perseguição sobre a igreja. Hoje é domingo de missões, e a igreja, Senhor, precisa tomar uma posição. A igreja precisa tomar uma posição. Meu Deus, a perseguição se avoluma. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia da igreja. Mas nós pedimos que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer cada cristão, que diante da luta, diante da dificuldade, da perseguição, nós possamos ter a mesma determinação que os nossos irmãos em Cristo, os apóstolos, tiveram no início da igreja. Determinados a obedecer ao Senhor e não aos homens. Meu Deus, nós sabemos que o céu está ao nosso favor. Se necessário for, um anjo vai entrar na cadeia e vai nos livrar. Mas que a gente possa ser um cristão verdadeiro, não um cristão de ocasião, não um cristão, Senhor, de temporada, mas um cristão verdadeiro. Que o mundo possa, ó Deus, ver em nós o brilho do Espírito Santo. Eles podem até não concordar com a nossa palavra, eles podem até não acreditar na nossa pregação, eles podem até rir do jeito que nós decidimos viver, mas eles não podem fazer nada contra a nossa oração. Eles não podem impedir a nossa pregação e a nossa fé. E nós pedimos que a igreja seja batizada com esta unção de coragem, de ousadia, e que a igreja possa marchar contra as portas do inferno, e que as portas do inferno caiam diante da igreja, e que a igreja possa, Senhor, ó Deus, arrebatar do fogo, tirar das mãos do inimigo, ó Deus, as almas, e levá-las à presença de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e graças a Deus.